A leitura alegórica de Gênesis não é novidade, e ela muitas vezes pode ser favorecida por sua compatibilidade com a evolução darwiniana. Mas a questão não é a motivação das pessoas em aceitá-la. A questão é: a leitura alegórica de Gênesis é verdadeira ou não? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Sem Nome. Eu sou Felipe Forte e hoje nós vamos continuar a série Criacionismos, falando sobre a leitura alegórica de Gênesis. E essa é uma interpretação muito aceita para aqueles que são teístas evolucionistas ou criacionistas evolucionários. E hoje nós vamos explicar as razões exegéticas apresentadas por eles para favorecer essas interpretações e vamos mostrar alguns problemas que existem nessa interpretação alegórica. Então já deixe seu like e, ao final do vídeo, deixe seu comentário dizendo o que você achou, ok? E primeiro a gente tem que acabar com alguns mitos. E esses mitos vêm de estratégias retóricas usadas tanto pelos criacionistas de Terra Jovem quanto por alguns criacionistas de Terra Antiga para tentar minar essa interpretação ou simplesmente para atacar as pessoas que creem nela. E a primeira coisa que vocês têm que saber é que quem interpreta Gênesis de forma alegórica acredita no texto. É muito comum a gente ver criacionistas de Terra Jovem dizendo: se você acha que o texto é uma alegoria, então você não acredita no texto, e isso é uma mentira. Qualquer leitor que vê aquele texto como uma alegoria, acredita que Deus interpretou o autor humano para passar uma mensagem. Então ele acredita na mensagem que foi passada pelo autor humano. As parábolas de Jesus, por exemplo, elas não aconteceram no mundo real, são apenas histórias para passar uma lição. E aqueles que leem Gênesis de forma alegórica interpretam da mesma forma. E o segundo problema é dizer que quem acredita que Gênesis é uma alegoria vai logo acreditar que os evangelhos são alegorias e que a ressurreição é um mito e coisas do tipo. Só que isso é uma falácia lógica chamada de falácia do declive escorregadio. Ou seja, não é porque a pessoa acredita em A que logo ela vai escorregar e acreditar em Z. Então, mesmo eu não sendo um proponente da leitura alegórica de Gênesis, eu acredito que o debate tem que ser honesto e ser feito com argumentos sólidos e exegéticos, e não simplesmente xingar as pessoas e ficar fazendo esse terrorismo apenas para que um público não venha a estudar o texto de uma forma diferente. O debate é exegético em busca da verdade, não é sofisma para convencer por discurso. E falando da interpretação em si, historicamente ela foi aceita por pessoas como Filon de Alexandria, que foi um estudioso judeu, também por Orígenes e também mais famoso, Agostinho. Para Agostinho, 6 dias de criação é muito tempo, então Deus deve ter criado de forma instantânea e os 6 dias são uma alegoria. Para ele, essa alegoria é: os 6 dias falam do processo de santificação dos cristãos. Na alma humana existem certas potências que, através dos sacramentos, progridem como os 7 dias de Gênesis. E aqui nas referências do vídeo eu vou deixar um podcast que eu gravei junto com o Marcelo Cabral, que eu entrevistei ele, e ele falou um pouco sobre isso. Vou deixar um dos cortes desse podcast. E hoje em dia muita gente acredita na interpretação alegórica por algumas razões exegéticas também. Por exemplo, é comum você apelar para alguns aspectos poéticos que existem no texto de Gênesis 1 e nos outros capítulos também, mas em menor quantidade. Então, por exemplo, em Gênesis 1 a gente vai ver uma repetição de fórmulas, como por exemplo: e disse Deus, e viu que era bom, e assim foi, e houve tarde, e houve manhã, dia X. Além de haver uma estrutura em quiasma que é característica de algumas poesias hebraicas. Além disso, existem algumas metáforas óbvias no texto, como por exemplo, Adão e Eva se tornando uma só carne não é um sinal de que vai ter fusão no casamento. E a partir disso, muitos concluem que Gênesis é uma poesia. Essa poesia indica uma alegoria de que Deus criou todas as coisas, mas não diz como ele criou. Pessoas como Timothy Keller, por exemplo, veem o relato de Gênesis como não literal. Para Tim Keller, o texto é uma canção. É uma canção que conta um evento, mas não de forma literal e nem ordenada de uma forma precisa. Para Francis Collins, esse documento impressionante pode ser entendido como uma poesia e alegoria, e não como uma descrição precisa das origens. Collins também menciona a perspectiva católica, que diz que Adão já existia, mas o texto de Gênesis apenas mostra como Deus imputou a alma em Adão. Então a criação de Adão no texto é uma metáfora para Deus criando a alma de Adão. Ele também diz, citando C.S. Lewis, que o pecado original é uma alegoria para uma lição de moral maior. Karen Armstrong também fala dos jogos de palavras que existem no texto hebraico, como por exemplo, o homem Adam vir de Adamá, terra. Segundo ela, o primeiro capítulo de Gênesis não foi escrito com a intenção de ser um relato histórico do princípio da vida, mas uma meditação sobre a natureza do ser. Esse poema é uma obra suprema da imaginação.
E o que a gente pode dizer de tudo isso? É o fato que existem algumas metáforas no texto. Isso não há dúvida. Ninguém acredita que quando faz o Tico e Teco vai ter uma fusão no estilo Dragon Ball ou Steven Universe. E também existem boas discussões sobre as ordens dos eventos, em Gênesis 1, se aqueles dias são mesmo ordenados de forma sequencial. E é fato que existe uma linguagem poética no texto. Mas isso tudo prova que é uma alegoria? Não. Uma história pode muito bem ser contada através de algumas metáforas em pontos específicos do texto. E até mesmo nos evangelhos a gente vê que a ordem de eventos não é tão importante. E o fato de existir uma linguagem poética também não prova que o texto é uma poesia e uma alegoria. O autor poderia usar essa linguagem para contar uma história verdadeira. Isso acontece, por exemplo, em Juízes 5, onde uma canção é contada de forma poética para falar de relatos históricos. Além disso, William Lane Craig cita 4 exemplos do porquê Adão e Eva não podem ser metáforas ou alegorias, eles têm que ser personagens históricos reais. Primeiro, a narrativa de Gênesis segue a partir de Adão para outros personagens que são indiscutivelmente históricos, como Abraão. Segundo, Adão está presente em genealogias de personagens históricos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Terceiro, Paulo trata Adão como histórico. Embora às vezes ele trate ele como um personagem apenas literário, ele também o trata como um personagem histórico. E por fim, mais ligado ao terceiro ponto, Paulo faz um paralelo entre Adão e Jesus, que é um personagem indiscutivelmente histórico. Então, apesar de haver metáforas, poesia, uma desordem sequencial na história e alguns jogos de palavras, nada disso demonstra que o texto é uma alegoria. No próximo vídeo a gente vai ver uma outra interpretação que é muito adotada por criacionistas evolucionários, e essa interpretação é a do John Walton, do Templo Cósmico. E ela é muito mais crível do que a teoria da alegoria. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário dizendo o que você achou. Também me siga nas redes sociais, e não se esqueça que as referências de tudo que eu falei estarão aqui na descrição do vídeo, tá ok? Então, até mais.